E hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema que eu acho que fala muito para a vida humana, embora eu vou usar literalmente o texto bíblico. O tema de hoje é dar força ao fracasso e do fracasso à força. Eu não vou dar muito detalhes agora, porque a gente já está com o tempo avançado. Eu tenho 10 tópicos. Eu espero falar os 10. Nesse prazo que me foi dado para pregar a palavra do Senhor. O texto que nós vamos usar para refletir sobre esse tema são os textos de Juízes, capítulo 13, 14, 15 e 16. Mas neste momento, eu vou ler com vocês apenas o versículo 5 do capítulo 16. Eu vou ler para vocês aqui, acho que não foi feito o texto ali. 16, versículo 5. Preste atenção, você tem aquele que usar de geral? Eu gostaria que os irmãos lessem para ficar bem na memória dos irmãos. Leiamos. Então, os príncipes filisteus subiram a ela e a Eliseu, e fez e veem que consiste a sua grande força, e como poderíamos assegurar-nos dos filhos e amarrá-los para cima rapidinhos, e que tiraremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. eu vou falar sobre este homem, que todos nós conhecemos de uma forma até um pouco mais infantilizada, a história dele de Sansão. E quero mostrar para vocês detalhes dessa história, 10 detalhes dessa história, que nos fazem entender uma trajetória de força para o fracasso e do fracasso para a força. E hoje a gente vai retratar a vida de Sansão nessa trajetória dele. E na trajetória ele percebe um momento grande dele, um momento de grande força e também um momento de enfraquecimento. E por fim, um momento de retomada da força. Por isso nós vamos falar da força ao fracasso, do fracasso à força. O meu desejo é que as riquezas desses detalhes que nós vamos apresentar para vocês, dessa história, nos capacite, nos ensinem a sermos fortes em Cristo e vencermos qualquer fraqueza que muitas vezes nós nos encontramos nela. Então eu gostaria de, em nome de Jesus, que isso fosse uma verdade, que cada detalhe que eu falar aqui seja uma forma de aprendermos como ser forte e, se por acaso estivermos fracos, como nos fortalecer. Primeiro detalhe, são 10, eu vou ser rápido primeiro, eu falei brincando que vocês chegaram meia hora, eu espero que consiga falar todos. Primeiro detalhe, eu quero observar com vocês no capítulo 13, versículo 1, a gente vai projetar aqui, a história de Sansão se desenvolve dentro de um cenário que expõe o comportamento de Israel. E é importante nós entendermos isso. O comportamento dos filhos de Israel. O segundo texto diz que eles faziam mal do que era fazer mal diante dos olhos do Senhor, fazer aquilo que não agradavam a Deus. E por conta disso, o texto fala que o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Irmãos, às vezes passamos por períodos difíceis na nossa vida por causa dos mesmos motivos que os filhos de Israel passaram. Nós passamos por períodos difíceis na nossa vida porque nós fazemos mal perante o Senhor. Nós agimos de forma desconfortável aquilo que Deus nos ensinou. Nós andamos na direção contrária. E quando nós fazemos o que é mal perante os olhos do Senhor, nós passamos por momentos difíceis. Mas entre os filhos de Israel havia um homem chamado Manoá e sua mulher estéril.
está no versículo 2, eu não te passei já ali, vai deixar paradinho aí. A mulher de Manoá estéril do filho, e entre esses eles se comportavam mal perante o Senhor, estava esse casal. Porém, dessa mulher estéril, Deus faria nascer uma criança que livraria Israel das mãos dos filisteus. Observe vocês, pelo fato de Israel ter feito o que é mal perante o Senhor, Deus os entregou na mão dos filisteus. E agora, de uma mulher estéril entre aqueles que são de Israel, Deus fala que faria, que iria nascer uma criança, que livraria Israel da mão dos filisteus. E este é o segundo detalhe. Já falei o primeiro para vocês, agora está no segundo detalhe. Aos olhos humanos, é impossível uma mulher estéril ter filhos. É impossível. A ciência não consegue falar nem fazer mulher ter filho quando ela é estéril. Muitas vezes, esse segundo detalhe, nós olhamos para a nossa história de vida e falamos que humanamente é impossível reverter alguma situação difícil da nossa história e da nossa vida. Muitas vezes as pessoas estão vivendo situações que elas não conseguem reverter e olham para a sua capacidade em si e não vê solução, não vê esperança, não tem o que se fazer. A pessoa sem Deus, sem uma vida de comunhão com Deus, sem se entregar totalmente a Deus, não consegue enxergar aquilo que Deus é capaz de fazer, independentemente da situação difícil que você esteja atravessando. Às vezes nós estamos tão sem Deus, tão sem relação com Ele, tão sem contato com Ele, e olhamos só para os nossos problemas e não conseguimos enxergar o que Deus pode fazer, independentemente da situação difícil que nós estamos atravessando. Versículo 3 do capítulo 13. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tivestes filhos, porém conceberás e darás à luz a um filho. As situações que você vive, as situações que eu vivo, que a gente não enxerga a solução, mas eu quero falar para você que, independentemente disso, o anjo do Senhor vai até você e muda a tua história. Amém, Jesus. Mas para isso, eu preciso entender o que é Deus. Eu preciso ter uma relação com Deus, uma história com Deus, uma comunhão com Deus. Há situações que são irreversíveis aos olhos humanos, mas mesmo assim, Deus determina anjos para que a tua história seja mudada. Terceiro detalhe está no versículo 5. E para mim é o detalhe mais forte de toda essa história. Vamos ler o versículo 5. Pode ler? Porque eis que tu conceberás e darás à luz filhos, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nascer consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. O terceiro detalhe é esse que eu gostaria de pedir. Pai, quem é pai aqui, levante a mão, por favor. Eu não falei mãe, falei pai. Baixa da mão sua, pai. Agora quem é mãe? Espera assim. Agora eu quero falar os pais. O terceiro detalhe é este. Deus chega para Israel, fala que eles estão mal diante de Deus. Deus promete fazer isso de uma criança, de uma mulher estéril. Agora olha o que Deus diz para esses pais, para esses vão ser pais da criança que vai nascer de uma mulher estéril. Deus diz assim, que olha só que coisa linda. Deus fez uma palavra: olha, você vai conceber, vai dar a luz, mas algum contato, algum contrato, alguma coisa você tem que fazer por isso.
E o que é que você tem que fazer por isso? Deus falou assim: você não vai passar navalha sobre a cabeça dessa criança. Mais do que isso, o anjo falou assim: e essa criança será consagrada. Precisamos consagrar nossos filhos a Deus. Esse é o terceiro detalhe, é o mais importante. Precisamos consagrar nossos filhos a Deus. Se eu tenho consciência, se você tem consciência, se nós pais temos consciência que erramos no nosso passado, erramos na nossa vida, podemos mudar isso, consagrando nossos filhos a Deus. Sansão foi consagrado. E no versículo 8 nós entendemos isso, que significa consagrar nossos filhos a Deus. Depois que o anjo conversou com aquele casal, olha o que Manoá fez. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus entre acha venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Isso é consagrar nossos filhos a Deus. É orar ao Senhor e permitir que o próprio Deus nos ensine como devemos criar nossos filhos, como devemos educar nossos filhos. Sansão nasceu, cresceu, e nós observamos que ele foi criado segundo os ensinamentos de Deus. O que é que tem ensinado para os filhos hoje? A quem você tem entregado aos seus filhos hoje? Qual é a fonte de ensino que tem sido a razão dos meus filhos assumir determinados comportamentos? É importante entender esse terceiro detalhe com muita clareza. Se eu errei, se eu não consegui ter uma vida de base, de boa oportunidade, orientada pelo Senhor, mas eu estou tendo a oportunidade de criar meus filhos. Se ainda não tenho filhos, se eu vou gerar filhos, se eu tenho a oportunidade de criá-los, que eu ensine a ele aquilo que Deus quer que eu ensine. Isso é consagrar nossos filhos. Talvez eu corrija o meu passado, mas eu posso corrigir a história daqui para frente, através dos meus filhos. Observamos o quarto detalhe: o Espírito do Senhor. Isso. Observamos o quarto detalhe: o Espírito do Senhor estimulava Sansão. Ele cresceu, nasceu, cresceu, desenvolveu, e o Espírito do Senhor estimulava Sansão. E eu volto a perguntar: o que tem estimulado nossos filhos hoje a serem melhores? Diz ali o versículo 25: e o Espírito do Senhor passou a estimulá-lo, incitá-lo a estimulá-lo, a encorajá-lo em mané. E quando Sansão estava pequeno, ele foi consagrado ao Senhor. E quando ele cresceu, ele era estimulado pelo Espírito do Senhor. E eu pergunto: o que nós temos feito para que nossos filhos sejam bem estimulados? O que está estimulando nossos filhos a entenderem a relação familiar? O que está estimulando nossos filhos a entender a relação cultural? O que está estimulando nossos filhos a ter um parâmetro de vida? Lamentavelmente, alguns pais desistiram dos seus filhos. Alguns pais perderam autoridade sobre os seus filhos. Sabe por quê? Porque não põe limite nos seus filhos. É o filho que para quanto tempo vai pegar na internet. É o filho que para quanto tempo vai ficar diante da televisão. É o filho que escolhe um
eu preciso fazer é deixar que o Espírito do Senhor seja a razão, seja a fonte de estímulo para nossos filhos. Eu consagro meu filho. Satanás quer roubar meu filho. O mundo quer roubar meu filho. A ideologia quer roubar meu filho. Talvez o governo social quer roubar meu filho. Mas o meu filho está consagrado ao Senhor Jesus Cristo. E essa consagração não vem do diabo, não vem do mundo nem da igreja. Vem porque eu acredito no Senhor que fez os céus e a terra. E Ele tem o melhor para meus filhos. O quinto detalhe. Isso é problema. Sansão já adulto, já bem forte, independente, Sansão abre o seu coração, se envolve sentimentalmente com uma pessoa errada, preste atenção. Sansão já adulto, se envolve sentimentalmente com a pessoa errada, e por conta disso, ele quebrava uma tradição cultural da família e do povo de Israel. 14, 1 a 3. Leia comigo, por favor. Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que façam as esposas dos filisteus daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me essa, porque só essa me agrada. Quando nós recebemos a consagração, nós lemos sobre a consagração de Sansão, e quando o anjo fala com os pais de Sansão, ele fala assim: e ele livrará Israel das mãos dos filisteus. Filisteus seriam um povo inimigo naquele contexto. E olha o que acontece: Sansão abre seu coração com uma mulher dos filisteus, e ali ele fica enlouquecido por ela. Ele quer uma tradição cultural. O pai de Sansão tenta aconselhar e fala: meu filho, porventura, versículo 3, não há mulher entre as filhas aqui de seus irmãos para que você possa casar. É claro que isso está dentro do propósito de Deus, mas olha só, o pai tenta aconselhar para que Sansão não quer um relacionamento nem com a família, nem com o povo. E o pai fala: isso pode, o pai fala: Sansão, isso pode dar problema. Sansão, de uma forma muito rebelde, muito resistente, ele não ouviu que seu pai falou e queria aquela mulher de todo jeito, só porque ela lhe agradava. Esse é o único detalhe. Quando nós quebramos a nossa relação familiar, e quando nós quebramos a nossa relação com Deus, tudo que nós temos que fazer é aquilo que agrada só a nós, e não mais a Deus, e não mais a base da família. Chega uma hora que nossos filhos ficam loucos. Chega a hora que as pessoas adultas ficam loucas, não enxergam mais nenhum problema diante deles, não enxergam mal diante deles. Seja ela ou seja ele, se for ela, vê um homem bonito, um homem elegante, um homem que atrai, parece que fica cego, só quer aquilo para si, não enxerga mais nada, não enxerga o perigo, não enxerga as ameaças, não enxerga as afrontas e nem as ofensas. Assim Sansão passou por isso. E quando ele também, aquela mulher linda, formosa, cheia de sedução, de atração, parece que não vê mais nada. Quantos de nós passamos por isso? E o pai fala: filho, cuidado, filha, cuidado. Sansão quebrou uma relação com a família. Falou: pai, olha só para mim isso, porque desta me agrada. Quinto detalhe, queridos, dessa história de força e que vai ao fracasso. Quando eu fizer as coisas que só me agradam, sem entender que aquilo agrada o coração de Deus, eu posso ter certeza que eu vou estar num processo de enfraquecimento. Ainda que momentaneamente a minha casa se deguste de uma mulher bonita, de um homem bonito, de um homem charmoso, de um homem sedutor,
Às vezes nós desistimos em algumas coisas. Há momentos da nossa vida que nós repetimos os erros de extração. Nós não ouvimos mais os conselhos dos nossos pais. Nós não ouvimos os conselhos da igreja. Nós não ouvimos o conselho de Deus. Nós não ouvimos o conselho do pastor. Quem é pastor? Nós não ouvimos ninguém. Ficamos completamente surdos. Ficamos cegos e rebeldes. E fazemos só aquilo que agrada os nossos olhos. Infelizmente, erramos quando assim fazemos. E por causa disso, passamos por um grande sofrimento. Chega uma hora que a gente erra tanto, a gente falha tanto, por causa da nossa escolha egoísta, por causa da nossa opção, sabe, sem juízo, sem pensar nas consequências. Chega uma hora que nós estamos tão atolados de rebeldia, atolados de erro, de maldade, que a gente chega a zombar dos nossos pais, desprezando literalmente seus bons conselhos. Que nada, coroa, isso aqui que é bom não, meu irmão. Não é, a história está passada. Mãe, a menina é só ouro. Mãe, aquele cara é perfeito. A gente começa a debochar daqueles que estão nos orientando. Ah, eu não tenho culpa só casar com um velho barrigudo. Pai, eu não tenho culpa se a tua mulher está velha e acabada. E nós zumbamos. Sabe por que a gente acha que a beleza daquela menina, a beleza daquele rapaz vai durar para sempre? Não vai, não. Vai ficar velho, vai cair tudo, vai despegar tudo. E mais do que as características físicas, o caráter desse bonitão, dessa bonitona, pode ser tão ruim que você só vai ter isso quando a sua vida estiver acabando. Olha o que diz Provérbios 30:17. Leia com cuidado, Senhor, por favor. Leia com os seus olhinhos. Os olhos de quem zonga do pai, ou de quem despreza a obediência à sua mãe, povos no ribeiro nos amarrarão, e feios ricos da água serão comidos. Zomba do seu pai. Zomba da sua mãe. Não aceite o conselho do seu pai. Não aceite o conselho da sua mãe, que quando pais cristãos, pais que têm compromisso com Deus. O provérbio diz isso: os olhos que zombam do pai, ou de quem despreza a obediência da mãe. Será que alguém aqui um dia já zombou do pai? Será que alguém um dia já não ouviu o conselho de obediência à mãe? Parece que esse texto fala conosco. Isso traz a nossa realidade, traz a nossa vivência. E sabe o que é mais interessante ainda? É que nos dias de hoje, parece que quanto mais o pai fala, se for em nome de Deus, menos importância tem. Agora o que me surpreende é um pai e uma mãe que conhece a verdade e fala assim: ó, eu não falo mais nada.
filhos na sua presença. Claro, o contexto dessa frase deve ser: meu filho, tu vai casar com uma boa mulher, minha filha vai casar com um bom homem, vocês vão criar a vida de vocês. Mas isso não é entregar os filhos para o mundo, é entregar o filho e a filha para a continuação daquilo que é moral, daquilo que é ético. Sexto detalhe. Eu estou no sexto, irmão. Pode socorrer. São 10 detalhes. Eu gostaria de ir em nome de Jesus, nesses 10 detalhes. Esses 10 detalhes. Trazer ensinamento que possa mudar a nossa relação definitivamente com Jesus, com Deus. Sexto detalhe. No capítulo 14, nós encontramos dois eventos. Dois eventos do uso. Deus deu força para Sansão. Eles queriam libertar Israel dos filisteus. Sansão foi um muito forte. Então, no capítulo 14, nós encontramos dois eventos do uso da força de Sansão. Um no verso 6 e outro no verso 19. No verso 6, para matar um leão. Eu estou abreviando a história. Sansão matou um leão de uma forma muito fácil. Passei de colocar no versículo para vocês entenderem. Foi assim tão fácil para ele matar aquele leão, porque ele tinha uma força sobrenatural. E no versículo 19, Sansão matou 30 pessoas de uma forma assim muito fácil. A pessoa de uma forma muito fácil, porque Deus tinha dado essa capacidade. O grande detalhe desses versos é a revelação do que realmente era a força de Sansão. Vamos ler o versículo 6 para a parte dele. Olha o que diz o versículo 6. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele. No versículo 19, a mesma coisa acontece. A verdadeira força de Sansão não estava nos seus músculos, estava em ele ser posse do Espírito do Senhor. Queridos, a força que precisamos para vencer as lutas que vêm contra nós não está na nossa beleza. Falar em beleza, daqui a pouco vai ter uma palestra de beleza aí. Não hoje, próximo sábado. Mas eu quero que vocês aprendam que beleza não é para perder a moral e os princípios. Beleza é para você se valorizar e não para se rebaixar. E não para se identificar com aquele que é ridículo, aquele que é estranho, aquele que é promíscuo. Beleza é para você se valorizar. E lamentavelmente há muitas pessoas que acham que a sua força, o seu poder está na sua belezura, está no seu rosto formoso. Mas quantas vezes sempre tem relato de rapaz para nossa que gatinha, olha, essa aí eu quero como minha esposa, eu quero ser gêmeo do pai dela. E o que é contrário também é verdadeiro. Aquela coisa vai aquele cara, sabe, feio. Eu não sei o que acontece com essas mulheres. Tem problema de genética. Olha para os caras feios, mas fala: pai, eu conheci um cara tão lindo. E o pai está assim fora. Filho, traz ele aqui, aquele negócio está esquisito dentro de casa. E aí, José? Pois é, vai ficar com a tua filha aí. Rapaz, você vai ficar no meio do barro, não comigo. Quer ficar com a minha filha? E é engraçado: não, pai, eu estou apaixonado. Ele é lindo, pai. Alguns casos são verdadeiros, mas a Mariana é verdadeira. Se apaixonou por um homem lindo, mas nem todos são assim. Então a nossa força não está na beleza, não está no nosso dinheiro. E eu, quando vejo aquelas meninas que falam: nossa, ele tem um carrão, ele tem roupa de marca, aquele ali é o meu sonho. Você está achando que aquele ali é a força dele? E que aquilo que você bom para você
está nos nossos músculos. Tem uma moda aí, não sei o que acontece. Que parece que. Desculpa a criançada, tá bom? Mas eu vou falar. Eu disse que ia demorar um pouquinho, mas eu fico olhando assim umas coisas na rua e na televisão eu não entendo. Parece que as mulheres agora precisam ver as cuecas dos homens para se sentirem atraídas. Os caras pulam um short meio assim, ó. E a cueca lá em cima aparecendo. E as meninas olham para aquilo e ficam encantadas com isso. Irmãos, a nossa força não está na beleza, não está nos músculos. A força que precisamos para vencer as terríveis lutas, ela está única e exclusivamente no Espírito do Senhor, queridos. E quando nós aceitamos ser posse do Espírito do Senhor, ser posse dele, ser guiado por ele, não há mal que prevaleça sobre nós. Nós nunca devemos viver ou fazer alguma coisa sem a presença e orientação do Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus se afasta de nós, nós caímos em fracasso. Salmo 51:10, por favor. Olha o que diz. Lê, por favor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Quando nós caímos em desgraças, quando nós caímos em ruínas, algo aconteceu. O Espírito do Senhor se afastou. Não é que ele se afastou, nós não convivemos no nosso meio. E foi retirado de nós o Espírito do Senhor. E não é nem segredo, mas a razão de muitos estarem fracassos hoje é porque estão só na sua beleza, só na sua sexualidade, só no seu dinheiro, mas estão longe do Espírito de Deus. Estão longe daquilo que vem do Senhor, aquilo que é para o Senhor. Sétimo detalhe, essa questão. Sansão, apesar de ter um texto histórico de que ele foi consagrado e escolhido para lutar contra os filisteus, ele era um ser humano como nós. Ele tinha falhas, fraquezas, assim como nós temos algumas falhas e também algumas fraquezas. O capítulo 16, versículo 1, ele traz isso para nós, descreve uma fraqueza moral de Sansão. Traz por gentileza. Sansão, depois de lutar com vários homens, derrotar várias pessoas, derrotar 1000 homens numa batalha, ele sozinho lutando, olha o que acontece. Sansão foi a Gaza, ele viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Nessa hora, Sansão estava desistindo e estava esquecendo. Ele nasceu e foi consagrado ao Senhor. Ele se envolveu com uma prostituta. Ele se envolveu com uma mulher da vida. E eu não quero trazer nenhum preconceito aqui nesta noite, mas quero dizer uma coisa para você. Quando a gente foge da regra, daquilo que é normal, aquilo que é sério, aquilo que é orientação familiar, que começamos a viver de uma forma pública e moral, nós estamos perdendo a moral também, e não só o Espírito do Senhor. Uma das maiores derrotas do ser humano é quando ele não tem moral. Eu ouvi aquela frase, não tem vergonha na cara. O que é não ter vergonha na cara? Eu vou te dar um texto. Sofreu uma vez com a pessoa, continua com ela. Sofreu a segunda vez com a pessoa, continua com ela. Se encontrou com ela, foi mal, foi traído, continua com ela. Está vendo a história da pessoa, sem problema, e continua com ela. A gente fica completamente cego. E quando eu começo a me relacionar com pessoas, principalmente se eu sou cristão, se você é cristão ou cristã, e aquela pessoa não é compatível com a vida cristã, não estou falando de religião, de batista, de presbiteriano, de assembleia, nada disso. Estou falando de vida cristã. Se eu me
Eu estou dizendo alguém que não tem compromisso de verdade sentimental. E Sansão, um homem consagrado, tinha falhas. Ele se deitou com uma prostituta. E quantos de nós estamos na igreja e muitas dessas falhas vêm sobre nós e nos domina? Nós temos que fazer tudo que é errado, tudo que é fragilidade, tudo que é pecado. Querido, eu vou falar uma coisa para você: não permita que o Espírito do Senhor se afaste de você. Mas se as atitudes sua ou minha continuam sendo essas, é porque ele dizer: eu estou longe do Espírito do Senhor. Quando não dominamos nossas paixões imorais, ilícitas, quando nós cortamos pela raiz, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei se vocês vão querer me ouvir outra vez. Mas se teu namorado, se teu esposo te bateu uma vez, saia disso. Não estou falando de divórcio. Não se submeta a isso outra vez. Mas se você quer continuar essa vida de morte, de erro, você vai ignorar isso. E não vai perceber o sinal de que você está correndo isso. Vou falar uma outra coisa. Sabe aquela, pastor, mas eu tenho que dar a segunda chance. Dê a segunda chance. A segunda chance do homem que bate não é a palavra. A segunda chance do homem que bate são as atitudes. Você continua fazendo a mesma coisa, chegando tarde, chegando bem, não te respeitando, pode esperar que a próxima turma vai chegar também. Então não põe a culpa no diabo nem em Deus, nas escolhas, nas decisões. É como se eu pudesse namorar com alguém casado. É o que eu estou escolhendo, sofrer. Eu quero sofrer. Quando não dominamos nossas paixões morais, ilícitas, quando nós cortamos pela raiz, a tendência é nos afundarmos moralmente cada vez mais. E as consequências são gravíssimas. Mais uma vez eu peço perdão aos pais. Sabe aquela situação que a menina é virgem? Eu não estou me defendendo, não estou fazendo uma apologia à virgindade agora, não é o contexto. Aquela menina é virgem, mas ela está tão apaixonada pelo namorado. Ele fala: não, pai, só uma vezinha, não tem nada a ver não. Vamos ficar hoje. Ela: não posso, porque eu tenho um compromisso, eu tenho um contrato, eu tenho uma responsabilidade familiar com Deus. Não, mas olha, eu te amo. Você sabe que eu te amo. Eu quero viver a vida todo do seu lado. E a menina ouve aquilo, e ele vai forçadamente, você fala: não, ele vai arrumando a sua blusa, cai fora. Você está com perigo. Mas tem aquele que passa por isso e mesmo assim persiste. Se nós fizermos isso, nos deitar com a imoralidade, com aquilo que é notório, aquilo que é visível, aquilo que é claro, eu vou passar pelo sofrimento daquilo que está sendo previsto já nesse contexto. Após o episódio de Sansão se deitar com uma prostituta, mais uma vez ele se afeiçoou a uma mulher que era também dos filisteus. A gente percebe que Sansão passa por um momento em que ele comete um erro atrás do outro. Parece que a nossa vida é assim. Existe uma fase que a gente vai que só erra. E sai de manhã, entra no outro, sai do outro, entra no outro, entra no outro, entra no outro. E parece que nunca mais as coisas dão certo. Sansão viveu essa fase. E cada um pior do que o outro. Muitos de nós vivemos isso. Ou talvez ainda estejamos passando por isso. A alegria de vocês é pelo oitavo pecado. Sansão, depois de tudo isso, se apaixona mais uma vez. Agora por Dalila. Você sabia que Sansão teve a primeira vez que Sansão morreu? Tinha que contar isso para as crianças agora. Sansão passa por cima da Dalila. Gente, você viu uma Dalila qualquer brincando.
Aí, sabe, aqueles jargões, essa é a Dalila, não, Dalila com o nome não tem nada a ver. São as atitudes, tá bom? Então, oitavo detalhe, a gente se apaixona mais uma vez por Dalila. E quem era Dalila? Mais uma dos filisteus. E qual era a missão de Sansão? Livrar Israel das mãos dos filisteus. E o homem vai lá e cai na mão de uma filisteia. Sabe que pecado persistente? Sabe que demônio persistente? Aquela mentira persistente, a gente continua fazendo a mesma coisa sempre. Ah não, agora vai dar certo. Não, dessa vez vai dar certo. Agora escolhi o namorado certo, tudo bem. Escolhi o namorado certo, tudo bem. Vamos lá, é servo, é cristão, é hora, trabalhador, respeitador, não fica na rua, não bebe pula. Não, tudo ele faz. Então, cuidado! Não, mas ele vai dar certo, porque ele me deu um presente, me deu uma malha de vaca. Me deu um tênis que eu vou tentar pelo tênis. E Sansão cometeu o erro mais uma vez. Se apaixona por Dalila. Dalila, por certo, era uma mulher. Não vou falar todo mundo igual a minha, não quer ter muito mais bonito do que ela. Mas Dalila era uma mulher muito bonita, muito sedutora. Sansão não resistiu aos seus encantos. Eita, mulherona da cintura fina, da perna. Neste relacionamento, por 4 meses, Sansão se envolve com ela. Essa mulher linda, a famosa mulher sedutora, com cabelzinho fininho, queria andar assim chamando, não. Aquele cabelo assim, cabelo do lado, e a cabelo bombado na nossa. Sansão era bombado, quero ver que ele nem peixe na vida. Além da mulher ser dos filisteus, tribo perigosa, o trabalhador. Mexe para a mulher do meio. Sansão dava para essa mulher, para cima para baixo. Tem hora que eu vou no mercado, eu vou com a Mariana e fico morrendo de vergonha. Mariana não vai para rapidinho, mão dada, meu avô para cá, e de repente chega aqui e quer fazer. Então a mulher com aquele de isso, saquinho, namorado. Glória a Deus, Deus do céu. Que vergonha a Mariana está sentindo no marido dela nessa hora. Mas queridos, Sansão não resistiu. Essa mulher Dalila. E neste relacionamento por 4 vezes, Dalila usa do ponto fraco de Sansão para tentar descobrir o segredo da força de Sansão. Juízes 16, versículo 6. Leia. Tem alguém te traindo nessa história. Avalie seus relacionamentos a partir daquilo que Deus te ensina na palavra, não a partir do que o mundo propõe para você. E na 4ª vez, Sansão falou 3 vezes, qual era o segredo, mas ele enganou aquela mulher, a Dalila. E todas as vezes que ele falou qual era o segredo, olha, amarra com fita tal, amarra com corda tal, faz aquilo do outro, amarra o seu cabelo. Todas as vezes que a mulher amarrava uma cilada para ele, ele conseguia se revestir de força e combater os inimigos. Mas na 4ª vez, Sansão, ele caiu de vez. Um homem tão forte foi ao fundo do poço. Eu não sei qual vez você está, mas eu quero dizer uma coisa: enquanto Satanás não estiver no fundo do poço, ele vai continuar querendo saber qual é o segredo da tua força. Se você está na primeira tentativa de Satanás, na segunda tentativa de Satanás, a terceira, ele não vai desistir de tentar derrubar você. Sansão chegou uma hora e falou assim: eu vou falar para você então, eu vou contar para você meu segredo. Ele contou. O segredo que nós vemos no início, ele não poderia passar nenhuma navalha sobre a cabeça de Sansão. Ele
confessou e ali ele teve sua ruína total. Finalmente Dalila consegue descobrir o segredo e foi aí que Sansão chegou ao fundo do poço e ao seu fracasso total. Talvez muitos nessa noite estejam vivendo exatamente no fundo do poço, porque confiou em alguém, porque se entregou a alguém, porque desprezou os erros dos pais, porque abandonou a orientação dos céus. Versículo 16 e 21 mostra a derrota de Sansão. Capítulo 16 e 21. Leia, por gentileza. Então os filisteus pegaram nele e lhe rasaram os olhos e o fizeram descer a casa. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viraram o moinho no cárcere. Aquele homem que matou o leão com uma força, parece que tinha matado uma música. Aquele homem que matou 30 homens, como se não tivesse ficado com ninguém. Aquele homem que derrubou um monte de vaquejado de bode, ninguém faria isso. Aquele homem que matou mais de 1000 pessoas num confronto, ele sozinho lutando, agora ele está amarrado, sem força, inutilizado, impossibilitado. Ele chegou ao fundo da sua capacidade de reagir. E quantas vezes nós atravessamos por essa situação, não conseguimos nem sequer mais reagir? Sabe por quê? Eu fui conduzido, fui seduzido, eu fui atraído por aquilo que agrada aos olhos e não te agrada a Deus. Há quantos que não tem falado diariamente, não é isso para você, filha, não é isso para você, filho, mas eu persisto em determinados relacionamentos, eu persisto em determinadas atitudes. E Sansão foi nessa. Chegou uma hora que ele se convenceu de que ele era forte mesmo, e achava que eram os músculos dele. Até ele esqueceu que a força dele era o Espírito do Senhor que estava sobre ele. Ele começou a achar que ele era forte. Sabe aquela frase que a filha fala, que o filho fala, ou o irmão fala, a irmã fala assim: olha, eu sei o que estou fazendo, eu não vou fazer besteira não. Já ouviu essa frase? E quantas besteiras fazem, uma atrás das outras? E quantos erros cometem um atrás do outro? Mãe, eu sei o que estou fazendo, eu conheço ele, mãe. Mãe, pai, eu conheço ela. Será? E fazem com muita insistência aquilo que é a sua própria vontade. Sansão chegou no fundo do poço, não tinha mais força. E para alegria de vocês, eu cheguei no nono detalhe. Lembra o versículo 22, 16 e 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe. E daqui para o 10 é muito rápido, nós já vamos acabar. Prestem atenção. Olha o que o texto diz. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado. É rapado, né? Eu conheço por raspar, mas tudo bem. Após ser rapado, começou o quê? Sabe por que Deus te trouxe aqui hoje? Ouve essa frase. Eu peço total atenção para essa frase. Por tudo que já aconteceu aqui, Deus já falou com você primeiramente. As músicas já falaram com você, o louvor foi abençoado. Mas eu quero te chamar a atenção nessa frase. Sabe por quê? Deus te trouxe aqui hoje. Aleluia. Sabe por quê? E principalmente você que está no fundo do poço. Você que está arrasado ou arrasada. Você que não sabe mais o que fazer. Sabe por quê que Deus te trouxe aqui hoje? Porque os cabelos estão começando a crescer novamente. A graça do Senhor está sobre você ainda. E ali está a Sansão. Machucado, cego, ferido. Mas mesmo assim, depois está no fundo do poço. Deus é tão bom, Deus é tão generoso, que a graça dele é renovadora. E o cabelo de Sansão começou a crescer.
ainda que você não enxergue, ainda que você não entenda, mas o Senhor está fazendo voltar a força sobre você novamente. Aleluia! Por isso que eu estou aqui hoje. Você pode estar no fundo do poço, mas Ele é a graça renovadora na sua vida. Ele é a esperança na tua vida. Versículo 10. Eu desculpo, detalhe 10. Versículo 25. Leia, por favor, é o último versículo. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: mandai-lhe Sansão, para que multiplica. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Esse não é o último versículo, tem mais um, eu vou terminar no próximo. Mas olha o que eu vou dizer. E é isso. É isso. Eu quero que você continue prestando bem atenção. Nós lemos no versículo anterior, no texto anterior, que a graça do Senhor é renovadora. O cabelo estava voltando a crescer. Mas ouça isso. Quando Sansão estava lá, os cabelos crescendo novamente, estava amarrado no cárcere, estava ferido no cárcere, machucado no cárcere, e o cabelo crescendo novamente. E aí você vai entender o que eu quero te dizer. Quando ele estava sendo tocado pela graça do Senhor, estava tendo a sua força reiniciando, voltando a ter força novamente. Quanto mais aquele cabelo crescia, as pessoas zombavam dele. Tragam Sansão aqui para ele nos divertir. Todo mundo ali vestido na festa, comendo, alimentando. Eles queriam rir da cara de Sansão. Tu não é um mortal, tu não é aquele que Deus mandou, tu não é aquele que tinha força, tu não é aquele que combateu, que matou. Agora você está aí passando um pouco morto. E riso, cadê o teu Deus? Cadê a tua força? Provavelmente é isso que vai acontecer com muitos de vocês. Você está num processo de voltar agora a ter força de Deus, mas o mundo vai começar a olhar para você e vai rir na sua cara. O mundo olha para você e vai te criticar. Cadê você? Não é um crente, você não é uma mulher diferente hoje, porque a tua vida está assim. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo que o mundo ria, zomba da sua cara, continue na posição da bênção, porque a graça do Senhor está crescendo em você. O amor de Deus está crescendo em você. A misericórdia do Senhor já está manifestando em você. O mundo não enxerga o que você está sentindo. Se você está sentindo paz, amor, alegria, continue na presença do Senhor. E talvez você sinta tudo isso aqui dentro, aqui na palavra do Senhor, no Evangelho, na igreja, nas reuniões, na adoração do Senhor. E lá fora você vai ver gente zombando a tua cara e rindo de você. É assim que fizeram com Sansão. Colocarei no meio de uma plateia para ele passar vergonha. Mesmo diante da graça renovadora do Senhor, o inimigo vai continuar zombando e rindo da cara de quem se reconciliou com Deus. O que temos que fazer quando essas coisas estiverem acontecendo? Desistir de servir ao Senhor? Desistir de seguir o caminho da fé? Desistir das promessas? Não. Temos que fazer igual a Sansão, quando ele se viu no fundo do poço. Versículo 28. Leia, criatura. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Quando você estiver no fundo do poço, arrasado, faça igual a Sansão, clame a Deus. Ore, busque a Deus, se entregue ao Senhor, se submeta à vontade dele, acredite na capacidade que ele tem para você. Fundo do poço não é para você sentir e receber a tua derrota. Fundo do poço, uma graça renovadora, é um estímulo para você clamar
No versículo 30, eu pedi. No versículo 30, Sansão consegue derrubar as pilastras, as colunas, que estavam aqui, palacete, onde estava dando aquela festa, eles zombavam nele. E aí aquelas paredes caíram, e todos estavam ali, mais de 3.000 homens estavam ali fazendo a guarda ao morrer. Sabe o que significa isso? Que Sansão, olha que detalhe interessante. Para que Deus chamou Sansão? Para levar Israel a mão dos filisteus. Sansão só conseguiu cumprir essa tarefa na morte dele. Quando ele morreu, ele cumpriu essa tarefa. Deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Não te preocupes. Se você hoje entender que precisa se reconciliar com o Senhor, viver a graça do Senhor, até o dia da sua morte, você vai entender que Deus vai cumprir as promessas dele na tua vida. Deus tem promessa para você, mas você precisa entender que você errou, que você teve problema, mas que a graça do Senhor continua te resolvendo, e que agora você quer fazer parte dessa comunhão com o Senhor. Você quer fazer parte dessa jornada com Deus? Não desista, não vai embora. E para a alegria de vocês, esse detalhe. Eu quero terminar essa reflexão fortalecendo. Todo mundo assim, não desista dele. Mas se você persistir e ficar fora do Senhor, a ruína vai ser grande, vai ser terrível. Mas se mesmo assim você chegou ao fundo do poço, você era forte, era bem, estava no fundo do poço, a graça do Senhor vai te levar à força novamente. É do fracasso para a força e na força do Espírito Santo. E por isso, eu peço que você não só consagre os teus filhos, não só consagre os teus filhos, mas consagre a tua vida também ao Senhor. Ouça a canção. Tira tudo, pois transborda o
conhecimento. E clama a Ti, se alguém nessa noite veio aqui e está aberto, ou aberto, para receber essa graça renovadora. Senhor, que haja uma porção especial do Teu Santo Espírito sobre essa vida. Recebe, Senhor, essa pessoa na Tua presença. Recebe o Teu destino. Este que veio aqui hoje e recebeu essa palavra, uma palavra, Deus, de oportunidade. Uma palavra, Senhor, de recomeço, de retomada. E eu oro, Deus, para que essas pessoas entendam a Tua graça renovadora. E aqui, Senhor, estão à frente dos Tuas filhas. Seja com ela até o princípio. Um Deus presente, um Deus cuidadoso, um Deus amoroso. E que ela, Senhor, entenda que a Tua graça é infinita. A Tua graça é renovadora. E que Teus propósitos, a Tua missão, Senhor, a missão dada a elas, será cumprida em nome de Jesus. Que haja graça sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.